Vamos lá, povo, voltando às nossas aulas, nós estávamos falando da revolta, né? A revolta do Porto. Na realidade, em alguns livros traz não só como revolta, mas como revolução do Porto. Os portugueses colocam como a primeira revolução liberal. Depois a gente fala um pouquinho mais a respeito disso. Mas em 1820, a população portuguesa da cidade do Porto, que fica ao norte de Portugal, eles se revoltaram, eles falaram, a gente tem um rei, só que o rei não fica em Portugal. Vou explicar melhor para você entender. O Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa veio para o Brasil, Napoleão Bonaparte tentou invadir, como eu falei para vocês, Portugal por 3 vezes, mas ele não dominou Portugal. E o Napoleão Bonaparte ele foi vencido definitivamente em 1815. Em 1815 ele foi aprisionado e foi mandado para a ilha de Santa Helena, onde ele vai morrer em 1821, inclusive. Mas ele foi vencido em 1815, quer dizer, a ameaça napoleônica já não existia mais na Europa em 1815. Só que Dom João se manteve aqui no Brasil. Dom João VI, ele se manteve no Brasil. Alguns não sabem se ele estava com medo de voltar para Portugal por causa da travessia, que era muito difícil, né, assim, ou se ele realmente gostou do Brasil. Não sabem explicar a respeito disso. Mas a gente pode colocar as duas. Talvez ele gostasse do Brasil e tivesse medo, né, de subir num navio e atravessar o Atlântico de volta para Portugal. Mas ele ficou aqui no Brasil. Em 1815, Napoleão foi vencido, Portugal já não tinha mais ameaça nenhuma, mas o Dom João permanecia aqui no Brasil. Por isso, os portugueses se revoltaram. Em 1820, eles se revoltaram e exigiram a volta de Dom João para Portugal. Dom João VI, então, falou, vou ter que voltar. E o Dom João falou, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar mesmo. Assim. E aí ele falou, mas quem que eu vou deixar aqui no Brasil? Ele queria deixar um político encarregado, um político português encarregado, né, de tomar conta do Brasil. Mas o Dom Pedro, filho dele, o primogênito, estava aqui no Brasil, e apesar dele ser muito inconsequente, o Dom Pedro era assim, muito inconsequente, tem várias histórias a respeito dele, mas o Dom Pedro ele chegou para o pai dele e falou, pai, o senhor vai para Portugal, então deixa que eu fico governando o Brasil, eu fico aqui como príncipe regente do Brasil. Assim eu já vou aprendendo como é que é a arte de governar, afinal um dia eu vou ser rei de Portugal. O Dom João falou, não, você é muito inconsequente. Mas por quê? Porque o Dom Pedro, ele era um cara que ele não estava nem aí para, vamos dizer assim, para essa questão de trono, de império, ele não queria nem saber, ele não era um cara, ele aqui no Brasil, ele gostou muito das praias, ele tomava banho de mar, coisa que não era usual se fazer, ele frequentava vários bordéis, ele adorava, aliás, o Dom Pedro I era epilético, ele sofria de epilepsia. Ele chegou a sofrer um ataque epilético dentro de um bordel. Quem acabou socorrendo ele foi o secretário dele, que tinha o apelido de Chalaça. Mas o Dom Pedro era um cara que ele era mulherengo demais, né, assim. Ele saía com mulheres casadas, dava problema, e não estava nem aí para essa questão de administração. E ele pede para administrar o Brasil, o Dom João falou, não, você é muito inconsequente, eu não posso deixar você. Mas o Dom Pedro insistiu, e o Dom João, então, ele falou, tá bom, vai, vou deixar você governando o Brasil. O Dom João, então, em 1820, ele Dom João parte com a sua esposa Carlota Joaquina, ele parte, né, com alguns ali aristocratas, eles partem de volta para Portugal. E quem fica aqui governando? O príncipe regente Dom Pedro. Dom João chega lá em Portugal, quando ele chega em Portugal, os portugueses falaram, voltou o rei, né? A gente precisou fazer uma revolta para você voltar, né? Pois agora você vai ter que assinar uma constituição liberal. Cara, o Dom João VI era um rei. Até aquele momento, ele era um rei que ele tinha plenos poderes, ele poderia fazer o que ele queria. Né? Só que as guerras napoleônicas, elas derrubaram o absolutismo dentro da Europa. E Portugal também foi influenciado por essas ideias liberais e que eram contra, inclusive, o absolutismo. Né? Assim. E aí, quando ele chega em Portugal, os políticos portugueses falaram, assina aí a Constituição. Aí o Dom João falou, mas aí vocês vão cercear o meu poder, vão diminuir o meu poder. Os políticos portugueses, e daí? Ou você assina, ou a gente tira você do trono e acabou. A gente vai destruir, acabar com a monarquia aqui no Brasil. O Dom João, então, ele assinou a Constituição
né, essa Constituição liberal que tirava poderes de Dom João. O Dom João ficou, vamos dizer assim, de mãos atadas. Por quê? Porque logo depois os políticos portugueses começaram a exigir a volta do monopólio comercial para o Brasil. O Brasil ia voltar a comercializar somente com Portugal. É óbvio que o Brasil ia, vamos dizer assim, sofrer de novo. O Brasil ia ter um retrocesso muito grande. Durante o período que o Dom João esteve aqui no Brasil, Dom João VI esteve no Brasil, ele melhorou muito a economia brasileira, o Brasil melhorou demais, tanto que ele acabou, vamos dizer assim, colocando o Brasil como Reino Unido a Portugal e Algarves, né? O Brasil ganhou um status muito maior, o Brasil se desenvolveu muito mais, e a volta do monopólio comercial seria um retrocesso para o Brasil, afinal o Brasil só poderia comercializar com Portugal, e isso seria muito ruim, mas o Dom João teve que assinar a Constituição, ele já não tinha mais poder naquele momento, e ele teve que aceitar tudo que os portugueses diziam. E o que os portugueses dizem? Nós queremos a volta do monopólio comercial. Mandaram uma carta aqui para o Brasil, mandaram essa carta para o Dom Pedro. Essa carta que eles mandaram para o Dom Pedro era, a partir desse momento está restabelecido o monopólio comercial. O Dom Pedro tinha como conselheiro um político, geógrafo, estudou também um pouco de filosofia, geólogo, aliás, geólogo, estudou um pouco de filosofia, estudou direito também, um cara chamado, desculpe que foi, né, um conselheiro de Dom Pedro, José Bonifácio, foi o principal conselheiro de Dom Pedro. José Bonifácio viu aquela carta e falou: Dom Pedro, você não pode aceitar a volta do monopólio comercial. Se você decretar a volta do monopólio comercial aqui no Brasil, os comerciantes brasileiros e também os comerciantes portugueses que estão aqui no Brasil, eles vão ter muito prejuízo, eles não vão aceitar isso, vai começar um processo de independência aqui no Brasil. Então você não pode deixar que seja restabelecido o monopólio comercial. Então começa uma troca de cartas entre Portugal e Brasil, Portugal querendo a volta do monopólio comercial, né, o governo brasileiro não aceitando, aí o governo português pede para que Dom Pedro volte imediatamente para Portugal, porque ele vai ser mandado para a França, onde ele deverá estudar para se preparar, pois ele seria o próximo rei de Portugal, caso o seu pai morresse. O Dom Pedro, então, ele resolve ficar no Brasil, é o dia do fico, 9 de janeiro de 1822. Você fala, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. E Dom Pedro fica no Brasil, né, e essas cartas continuam dentro desse processo que é proclamada a independência do Brasil. Por quê? Os portugueses queriam a volta do monopólio comercial. Os brasileiros já não aceitavam mais isso, principalmente uma elite, né, de comerciantes. A elite já não aceitava mais isso porque sabia que iria ser a volta de uma escravidão, entre aspas, né, do Brasil, que tinha escravidão de negros, mas a escravidão que eu me refiro é a escravidão do Brasil para com Portugal. É por isso que aí, né, às margens do Riacho de Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro desbanha sua espada. As armas de Portugal querem nos escravizar. As armas, né, o governo português quer nos escravizar com a volta do monopólio comercial. Independência ou morte! E aí, independência ou morte, 7 de setembro de 1822. Essa data seria legal que vocês gravassem. Não peço para decorar nada, mas isso é importante, porque vira e mexe cai em alguns testes de algumas empresas aí, né? Mas é proclamada então a independência do Brasil. O Brasil, a 7 de setembro de 1822, proclama-se a independência, porém o Brasil não fica independente. O único país que reconheceu a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, eu reconheço a independência do Brasil, porém todos os outros países da Europa não reconheceram a independência do Brasil. A independência do Brasil só vem de fato em 1825. Portugal estava muito endividada com a Inglaterra. A Inglaterra esperta pra caramba, os ingleses espertos, você fala, capaz de Portugal nunca me pagar essa dívida. E ainda, se Portugal restabelecer o monopólio comercial, eles vão comprar de mim e vender para o Brasil, eles vão ter um lucro muito maior. Por que eu, Inglaterra, não vendo direto para o Brasil? Vendo para Portugal e vindo direto para o Brasil também. Os ingleses então começam, por interesses, os ingleses começam a pressionar os portugueses, aí os políticos portugueses, para aceitar a independência do Brasil. É aí que a dívida que Portugal tinha com a Inglaterra é repassada para o Brasil. Você quer independência mesmo? Os brasileiros, queremos, então paga a dívida que eu tenho com a Inglaterra.
Então o Brasil, na realidade, ele comprou a sua independência. O Brasil ele recebe de fato a sua independência em 1825, quando, na realidade, o Brasil assume uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. Então o Brasil já começa a sua vida independente e endividado. E é muito louco a independência do Brasil também. Quem governava o Brasil antes da independência? Dom Pedro. Quem governava o Brasil depois da independência? Dom Pedro. Mas agora Dom Pedro I, né? Porque logo depois que foi proclamada a independência do Brasil, foi estabelecido o Brasil Império. Quando o Brasil é muito grande em termos de extensão territorial, se estabeleceu que o Brasil seria o Império do Brasil. E o Dom Pedro, primeiro imperador desse Império brasileiro ali. O Brasil não tinha a extensão que tem agora, mas era muito próximo de. Essa gravura que eu coloquei para vocês aí é uma partezinha só do quadro de Pedro Américo. Ele fica no Museu Paulista, museu mais conhecido como Museu do Ipiranga. Porém, o Museu do Ipiranga está em obras, né? Dizem que estão reformando e só vai reabrir em 2022, no bicentenário da independência. Está fechado. Mas esse quadro do Pedro Américo é enorme. Ele pega uma parede inteira, ele está lá no Museu do Ipiranga. Essa é uma pequena parte, porque se você pegar mais, você olhando para essa gravura, mais à sua direita, né, do quadro, o Pedro Américo ele pintou o tio dele também, está com o guarda-chuva levantado. Depois vocês peguem a gravura na internet, porque ela não aparece aqui, tá? Mas ele pintou o tio dele com o guarda-chuva levantado, o tio dele está de cartola, fica mais à direita do quadro, bem na direita. Eu não coloquei aqui porque a gente não tem espaço suficiente, não dá para abrir muito, né, a gravura. Mas, por curiosidade, olhem, na internet mesmo tem, você baixa ali, clica nessa imagem, esse é o quadro, só que ele tem uma parte maior, né? Aí tem a casinha ali e tal, tem até um caboclo com carro de boi embaixo e tal, e tá lá o tio do Pedro Américo com guarda-chuva, vestido de casaca, com cartola e tudo mais. Então, a independência do Brasil, olha lá. A independência do Brasil, como eu falei para vocês, com a volta de Dom João VI para Portugal, fica o Brasil, no Brasil, príncipe regente Dom Pedro. Depois que ele proclama a independência, aí ele se torna o imperador. É como se fosse um rei, porque vai ser estabelecida também a monarquia. E ele recebe o título de Dom Pedro I. Olha lá, os portugueses obrigam Dom João VI a assinar uma constituição liberal, ele assina, perde poderes. Com o passar do tempo, o Dom João vai recuperar o poder, mas nesse momento ele estava sem poderes, tá bom? Ele não decidia sobre o futuro de Portugal. Os portugueses queriam a volta ao monopólio comercial, como eu falei para vocês. Depois de idas e vindas e cartas, Dom Pedro proclama a independência do Brasil, 7 de setembro de 1822. 2 patinhos na lagoa lá, 22. A primeira Constituição brasileira, ela foi... Na realidade, o Dom Pedro, ele pegou, mesmo antes da independência, o Dom Pedro falou, olha, políticos brasileiros já comecem a confeccionar uma Constituição para o Brasil. Constituição, conjunto de leis que rege o Estado. Se você não sabe o que é Constituição, agora tu sabe. Conjunto de leis que regem o Estado. Dom Pedro chegou para os políticos e falou, faz uma Constituição para o Brasil. E os políticos brasileiros acabaram fazendo uma Constituição liberal. Essa Constituição liberal tirava poderes de Dom Pedro. Ela foi conhecida até como Constituição da Mandioca. Mandioca é um produto brasileiro, né? Foi conhecido como Constituição da Mandioca. O Dom Pedro viu aquilo e falou, não, essa Constituição não é condizente à minha pessoa. E ele rasgou. Aí ele mandou fazer uma outra Constituição, essa sim, passou a vigorar. Ela vai ser a primeira Constituição brasileira, ela vai ser... vai passar a vigorar no Brasil em 1824. Foi a primeira Constituição do Brasil, olha lá. E ela continha o poder moderador. Foi instituído os 3 poderes, lá de Montesquieu, do Iluminismo. Poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Para Montesquieu, lá atrás, um poder iria fiscalizar o outro e não teria corrupção. Mas o Dom Pedro ele mandou instituir um 4º poder, o poder moderador, que estava acima de todos os outros. Era o poder do imperador. Então, por exemplo, os juízes condenavam determinada pessoa à morte. O Dom Pedro podia ir lá e cancelar. Não, ele é meu amigo, não vai condenar à morte, não. Então, o poder moderador ele dava total poder a Dom Pedro. Na realidade, Dom Pedro era um rei absolutista. Coisa que na Europa já estava acabando por causa das guerras napoleônicas que, vamos dizer, espalhou as ideias liberais, as ideias, vamos dizer assim, de não mais um absolutismo, né? Assim, então na Europa estava sendo derrubado o absolutismo. Tanto que o Dom João VI assinou uma Constituição liberal. Só que o Dom Pedro enfiou goela abaixo dos brasileiros
uma constituição com poder moderador, onde ele tinha total poder. Nesse mesmo período, os americanos, percebendo que os países europeus pudessem avançar sobre a América e recolonizar a América, os americanos interessados em eles explorarem a América, os americanos então decretam, né, o presidente americano Monroe decreta a doutrina de Monroe, que ela é resumida na frase: a América para os americanos. América para os americanos. Essa doutrina era uma doutrina imperialista estadunidense, ela foi instituída em 1823. Com essa ideia de América para os americanos, o Monroe falava assim, tipo, mandava um recado para os países europeus: olha, vocês não podem vir mais colonizar a América, porque o bicho vai pegar se vocês vierem. Mas, ao mesmo tempo, também os estadunidenses falavam: meu, eles não vão vir explorar, e quem vai explorar são nós, os americanos, estadunidenses, né, assim. Então, a doutrina de Monroe era uma doutrina imperialista. Mas por que os países europeus queriam dominar a América? Porque, durante o período das guerras napoleônicas, vamos dizer ali, Espanha, ela foi dominada por Napoleão Bonaparte, e as colônias espanholas ficaram a Deus dará. Foi aí que começou todo um processo de independência, o que acabou gerando um número muito grande de países no continente americano. E aí vamos dizer, depois da guerra napoleônica, esses países que perderam as suas colônias aqui na América queriam retomá-las. E os americanos então vêm com essa doutrina e falando: ó, não vai retomar não. Os Estados Unidos sempre se colocou de uma maneira muito forte, assim, muito de frente. Sempre se colocando como um país grande, apesar de ser um país com a sua independência recente ali, né? No caso, a independência dos Estados Unidos foi 4 de julho de 1776. 4 de julho de 1776, fazia pouco tempo. Mas no outro bloco a gente fala um pouquinho mais. Até o próximo bloco.